Você não tem notícias dela há um tempo, sem mensagens, sem ligações. Ela parou de entrar em contato, mas de repente ela está assistindo seus stories de novo. Uma curtida aqui, uma reação sutil ali. Talvez você veja o nome dela aparecer consistentemente nas suas visualizações. Ela marca amigos em comum em coisas que, de alguma forma, chegam ao seu feed. Aparece em lugares que vocês já conversaram sobre antes, ou alguém te diz, ela perguntou de você. Coincidência? Talvez, mas na maioria das vezes não é. É isso que acontece quando ela sente sua falta. Mas o orgulho não a deixa dizer em voz alta, quando a emoção persiste. Mas o ego se recusa a admitir o arrependimento. E é aqui que um homem com os pés no chão, calmo, claro e centrado em seu propósito, vê o que a maioria dos homens não percebe. Ele não persegue sombras. Ele não cai em migalhas. Ele observa e, mais importante, ele entende que só porque ela está em silêncio não significa que ela superou. No vídeo de hoje, vamos analisar esses pequenos, mas poderosos, sinais de que ela ainda está apegada, não com palavras, mas com comportamento. Vamos detalhar e falar sobre como o homem que permanece firme em sua força se torna aquele em quem ela não consegue parar de pensar. Número 1. A mensagem de só para saber como você está. Começa pequeno. Um oi, um meme aleatório, talvez uma música que vocês dois costumavam compartilhar. Na superfície parece casual, como se ela estivesse apenas sendo amigável, mas por baixo é um teste silencioso. Não é sobre o meme, não é sobre a música, é sobre você, sobre se você vai abrir a porta novamente. Se você ainda está emocionalmente disponível, porque no fundo ela está sentindo sua ausência, mas o orgulho não a deixa dizer isso abertamente. Então, ela envia um sinal sutil, esperando que você morda a isca, esperando que você responda com calor, familiaridade ou até mesmo saudade. Mas é aqui que sua força é testada. A maioria dos homens aproveita a chance pensando, ela está entrando em contato, talvez queira voltar. Mas um homem estoico sabe que não é bem assim. Ele não confunde curiosidade com esforço genuíno. Ele não confunde uma migalha com uma refeição. A mensagem dela não é um compromisso, é um sinal para acalmar a própria incerteza. Ela quer saber se ainda tem um lugar em sua mente que você não seguiu em frente completamente. E se você responder com muito entusiasmo, você confirma exatamente isso. Aqui está a chave. Não reaja com base na nostalgia. Não deixe a memória do que já foi nublar a clareza de quem você é agora. Pergunte a si mesmo, essa mensagem tem uma intenção real ou é apenas manutenção emocional? Porque um homem fundamentado em propósito e disciplina não entretém o que não se alinha com sua paz. E a paz não é encontrada em gestos pela metade ou em atenção reciclada. Marco Aurélio escreveu, seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Isso significa mostrar gentileza, mas não abandonar seus padrões. Então, se você escolher responder, faça-o de um lugar de calma, não de anseio. Se você escolher ignorar, faça-o não por despeito, mas por respeito próprio. As ações dela podem ser sutis, mas são reveladoras. Ela pode não admitir que sente sua falta, mas aquela mensagem, aquele pequeno oi, é a maneira dela de dizer, eu ainda penso em você. Seu trabalho não é perseguir esse pensamento. Seu trabalho é permanecer centrado. Deixe sua resposta ou seu silêncio lembrá-la de que o homem que ela conhecia não é o homem que você se tornou. Porque um homem que não precisa mais ser necessário é aquele que é lembrado por mais tempo. Número 2. Interesse súbito na sua vida novamente. Do nada, ela está assistindo seus stories, reagindo às suas postagens, perguntando sobre coisas que antes ignorava. Isso não é coincidência, são resíduos emocionais. Ela não vai admitir, mas está te observando, se perguntando em quem você está se tornando sem ela. E essa é a beleza do crescimento estoico. Você não posta para provar algo,
Você vive com propósito, e essa presença ecoa mais longe do que qualquer mensagem que ela poderia enviar. O que você está testemunhando é sutil, mas poderoso. Não é uma mensagem que diz, sinto sua falta. É uma mudança, um retorno silencioso. Ela vê algo em você agora que não apreciava totalmente antes. Talvez seja a maneira como você se porta, o fato de que você não está correndo atrás, que não está esperando, que sua vida continuou e, de certa forma, melhorou. De repente, sua paz se torna magnética. Seu progresso se torna evidente, mesmo que você não esteja dizendo muito. Ela pode responder a um story com um emoji de fogo, comentar algo aleatório, trazer à tona uma piada interna antiga que estava enterrada há meses. Na superfície, parece casual, mas não é. É a maneira dela de verificar se a porta ainda está aberta, se você ainda está onde ela te deixou. Mas é aqui que sua mentalidade faz toda a diferença. Um homem estoico não confunde migalhas com sinceridade. Ele não encara a atenção repentina dela como validação. Ele vê isso como o que é, uma reação, não uma reconexão. No estoicismo, somos ensinados a nos mantermos firmes no que podemos controlar. Isso inclui sua atenção. Você não alimenta o ego dela com uma resposta apressada. Você não altera seu ritmo só porque ela reapareceu. Você continua vivendo, não para uma audiência, mas para seu próprio alinhamento. Marco Aurélio disse uma vez, a melhor vingança é ser diferente daquele que cometeu a injúria. E, neste caso, a melhor resposta é continuar a prosperar em silêncio, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Então, se ela começar a circular sua órbita novamente, perceba, mas não mude de rumo. As ações dela estão começando a refletir a ausência e sua força reside em não precisar preencher o espaço que ela antes ocupava. Mantenha seu foco. Deixe sua vida ser o eco que ela nunca esperou, porque no final das contas, o verdadeiro poder não está no que você diz, está em quão inabalável você se tornou. E essa, bem aí, é a sua vantagem silenciosa. O fato de que você não pausou sua evolução por ninguém. Se isso está ressoando com você, tire um segundo para curtir este vídeo e compartilhar sua perspectiva nos comentários, ou apenas digite. Ela percebe, mas eu superei a necessidade de ser notado. É um lembrete não apenas para ela, mas para si mesmo. Porque o que vem a seguir nesta jornada não é sobre provar seu valor para ninguém. É sobre proteger sua paz e manter o curso. Vamos continuar. Número 3. Ela espelha sua energia. Você permanece calmo, focado, desapegado. E de repente, ela também. Não é desinteresse. É a maneira dela de se reconectar sem arriscar a vulnerabilidade. O espelhamento emocional é real, especialmente quando ainda há resíduos emocionais entre duas pessoas. À primeira vista, pode parecer que ela está simplesmente se afastando para combinar com sua distância, mas olhe mais de perto. Não se trata de perda de interesse, é estratégia, é autoproteção disfarçada de indiferença. Quando você para de correr atrás, quando sua energia se torna centrada e controlada, ela não quer admitir que sente a mudança, então ela a espelha. Ela começa a reagir mais devagar, a postar menos, a observar mais. Até o jeito que ela fala com você. Medido, calmo, quase como se estivesse ecoando seu novo tom. Não porque esse seja seu ritmo natural, mas porque ela sente que você não está mais emocionalmente disponível da maneira que já esteve. E essa imitação sutil é uma tentativa de se reconectar, sem arriscar a rejeição. Ela quer permanecer alinhada com você, mas não ao custo de seu orgulho. É por isso que ela não dirá, sinto sua falta. Ela mostrará isso cuidadosamente, através de um comportamento espelhado. O estoicismo nos ensina a não perseguir picos emocionais ou nos deixar abalar pelas mudanças de outra pessoa. Você não acelera quando ela desacelera, nem recua só porque ela o faz. Seu ritmo permanece constante, não por indiferença, mas porque é guiado pela intenção, não pela reação.
Quando suas ações vêm da clareza interior, em vez da necessidade externa, você se torna naturalmente centrado e essa estabilidade atrai atenção. No momento em que você para de buscar validação, é o momento em que ela começa a notar a mudança, se perguntar se ainda tem sua atenção, se perguntar por que sua energia não parece mais ser dada, mas sim conquistada. Pense nisso. Com que frequência as pessoas combinam nossa energia, não porque cresceram, mas porque estão tentando manter o acesso. Uma mulher pode não expressar abertamente o arrependimento, mas ela o espelhará quando quiser permanecer em seu campo emocional. E quanto mais composto você permanecer, mais curiosa ela se torna. Não porque você está jogando, mas porque a quietude fala mais alto que as palavras. Então, se você notou essa mudança, se ela está quieta quando você está quieto, calma quando você está calmo, até mesmo distante quando você está desapegado, não ignore isso. Ela não te superou. Ela está observando, combinando, ajustando-se, silenciosamente se perguntando se a porta ainda está aberta. Mas o homem estoico não depende do ritmo dela para ter paz. Ele permanece firme. Ele lidera sem dizer uma palavra. Número 4. Ciúmes sutis vêm à tona. Ela menciona aquela garota na sua foto ou solta um brincalhão. Então, quem é a sortuda? Quando vê um story que você postou. Na superfície, é um comentário inofensivo. Uma piada, uma provocação, mas preste atenção, não é realmente sobre a outra mulher, é sobre ela, é sobre aquele momento de percepção em que ela não tem mais certeza de que está no centro de sua atenção. E essa incerteza dói mais do que ela jamais admitirá. Ela não vai chegar e dizer que sente sua falta. Isso exigiria vulnerabilidade, mas a curiosidade dela, sua necessidade repentina de saber o que você está fazendo, com quem está, como está seguindo em frente, essa é a confissão silenciosa. E é aqui que sua resposta define tudo. Muitos homens sentiriam a necessidade de esclarecer, de amenizar o ciúme dela, de tranquilizá-la de que nada está acontecendo. Mas um homem estoico não opera a partir da culpa. Ele não se explica demais, nem tenta gerenciar como os outros se sentem sobre sua jornada. Ele simplesmente permanece firme em sua verdade. Se você está focado em seu crescimento, aproveitando sua vida, conhecendo novas pessoas, esse é o seu caminho. Você não precisa divulgar isso e definitivamente não precisa se desculpar por isso. Marco Aurélio disse: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Seja um. Você não deve explicações a ela sobre seu progresso. Você deve a si mesmo a disciplina de continuar vivendo com propósito, sem desviar seu rumo para acomodar os arrependimentos não ditos de alguém. O ciúme sutil dela é uma reação à nova versão de você, a versão que ela não esperava que surgisse. Tão composto, tão indisponível, tão imperturbável. Deixe-a brincar, deixe-a perguntar, deixe-a se perguntar. Seu silêncio, sua postura, sua falta de perseguição emocional falam mais alto do que quaisquer palavras que você poderia enviar. E no fundo, ela ouve. É por isso que ela continua procurando por sinais. É por isso que ela te menciona em conversas que deveriam ser sobre outra coisa. Porque ela sente sua falta, mas não vai dizer. Então, em vez disso, suas ações tentam te puxar de volta. Não morda a isca. Permaneça firme. Deixe sua presença ecoar sem explicação. É assim que um homem de valor se move. E se alguma parte disso te tocou, tire um segundo para refletir. Porque não se trata apenas da curiosidade dela, trata-se da sua clareza. Quando você não sente mais a necessidade de responder, provar ou explicar, é quando você sabe que alcançou um nível diferente de força. Então, deixe-me perguntar, você já notou momentos como este? As indiretas dela? O ciúme brincalhão? Deixe seus pensamentos nos comentários ou simplesmente digite: ela sente a mudança. Eu quero saber como você lidou com essa energia.
Porque às vezes o movimento mais forte não é uma resposta, é permanecer imóvel. Agora, vamos ver a próxima maneira sutil que ela usa para dizer que sente sua falta sem dizer uma palavra. Número 5. Doses de nostalgia. Ela diz: lembra daquela noite? Ou te envia uma música que já significou algo. Não é aleatório, é intencional. Um empurrãozinho suave no passado, onde as coisas eram mais fáceis, mais quentes, menos complicadas. Esse tipo de mensagem não é apenas sentimental, é estratégica. Ela está buscando a versão de você que uma vez abriu espaço para ela sem hesitação. É mais seguro para ela revisitar uma memória do que entrar na incerteza de quem você é agora. Talvez ela mencione aquela viagem de carro onde o mundo parecia quieto e cheio de risadas. Talvez seja uma foto daquela noite em que vocês não conseguiam parar de conversar, ou uma citação de um filme sobre o qual ambos costumavam brincar. Na superfície parece doce e inofensivo, mas por baixo é calculado. Um sensor emocional enviado para ver se você vai morder a isca, para ver se uma parte de você ainda pertence à história que ela uma vez escreveu com você. Aqui está a verdade que ela não dirá em voz alta. Ela sente sua falta, mas não sabe como se aproximar da versão de você que não gira mais em torno dela. Aquele que parou de esperar. É por isso que ela se apega ao passado, porque foi o último lugar onde sentiu certeza. Essa é a versão de você que ela ainda acha que entende, mas o homem que ela deixou para trás, ele não está mais aqui. Ele cresceu, ele recuperou sua energia. E é aí que o estoicismo se torna sua vantagem. Você não apaga o passado, mas também não é puxado de volta por ele. Como disse Epicteto, quando algo acontece, a única coisa em seu poder é sua atitude em relação a isso. Então, quando aquela velha memória aparece na sua caixa de entrada, não é a memória que importa, é como você a encara. Você não precisa ser rude, não precisa fingir que não importou. Mas você também não retorna àquele espaço emocional apenas para fazê-la se sentir confortável. Um homem estoico sabe que a clareza é mais gentil que a performance. Ele não responde por necessidade ou esperança. Ele responde, se escolher, com consciência. E é isso que cria um poder silencioso. Quando você superou a necessidade da validação dela, a nostalgia que ela envia não te abala. Você se lembra, pode até sorrir, mas permanece firme em quem você é agora. E isso a perturba mais do que o silêncio jamais poderia. Porque enquanto ela está se apegando a ecos, testando as águas com pedaços do passado, você está vivendo plenamente no presente, onde ela não tem mais a mesma influência. Ela não vai admitir que sente sua falta, mas essas doses de memória, é assim que ela fala sem palavras. É ela tentando se reconectar com um homem que não vive mais no ontem. E essa distância não dita entre quem você era e quem você se tornou, é o que a lembra do quanto ela realmente perdeu. Número 6, ela desacelera perto de você. Sem pressa, sem jogos, apenas presença. Isso não é por acaso, é porque ela está sentindo algo de novo. Quando ela está perto de você, o ruído emocional desaparece, suas defesas se abrandam. O ritmo de sua linguagem corporal diminui. Ela não está olhando para o celular como costumava fazer. Ela está sintonizada. Não para provar nada, mas porque algo dentro dela se lembra de como era estar perto de você quando as coisas eram reais. Ela permanece por alguns momentos a mais do que o necessário. Sua voz se firma. Ela traz à tona memórias que uma vez fizeram vocês dois rirem, não porque está presa no passado, mas porque esses momentos parecem mais seguros do que a incerteza que ela está navegando agora. Ela pode passar de leve por você ou rir um pouco demais de algo que você mal pretendia ser engraçado. Isso não são coincidências. São sinais silenciosos, migalhas emocionais deixadas por uma mulher que não admite que sente sua falta, mas o revela a cada pausa, cada olhar, cada mudança de presença quando você está na sala. E é aqui que muitos homens perdem o alinhamento.
Eles tomam esses pequenos sinais como convites para correr em direção ao passado. Eles perseguem o eco em vez de deixar o presente falar. Eles pressionam por clareza, impedem demais, se inclinam rápido demais. Mas o homem estoico não faz nada disso. Ele não persegue ilusões, nem se apega à esperança envolta em nostalgia. Como ensinou Epicteto, ele entende que a sabedoria começa na observação, não na reação. Ele observa não para criar estratégias, mas para entender. Ele ouve profundamente, mas não interrompe o momento com suas próprias expectativas. Ele permanece imóvel, não porque está inseguro, mas porque sabe quem ele é. E se ela realmente sente algo real, isso virá à tona naturalmente. Você não terá que arrancar isso dela. Você não terá que decodificar cada olhar ou responder a cada migalha. Porque o homem que evoluiu, que não precisa mais de reafirmação para se sentir digno, ele se torna o centro calmo na sala. E essa energia, ela muda tudo. Quando ela desacelera perto de você, ela não está apenas relembrando, ela está se perguntando: você ainda é o homem que ela conhecia? Ou se tornou alguém ainda mais composto, mais refinado, mais intocável? Nessa quietude, você não mostra apenas força, você mostra paz. E essa paz é disso que ela realmente sente falta. E agora eu quero que você pare por um segundo, não para analisá-la, mas para refletir sobre você. Como você se apresenta em momentos como esse? Você permanece centrado ou cai na tentação de responder rápido demais, de explicar, de interpretar coisas que podem não estar prontas para se desdobrar ainda? É aqui que o crescimento real vive, não em decodificar o comportamento de outra pessoa, mas em dominar o seu próprio. Essa calma, essa paciência, essa capacidade de deixar a energia dela vir até você sem forçar nada. É aí que reside seu poder. Então, antes de continuarmos, quero ouvir de você. Que parte disso se conectou com sua experiência? Deixe um comentário abaixo, compartilhe seus pensamentos ou simplesmente digite: a quietude revela tudo. Número 7. Ela tenta te impressionar sutilmente. Um novo corte de cabelo, um brilho diferente. Talvez seja um projeto pelo qual ela está subitamente apaixonada, ou um hobby que nunca mencionou antes. Você ouvirá sobre como ela tem ido mais à academia, passado tempo na natureza ou trabalhando em si mesma. Na superfície, tudo parece crescimento pessoal, mas olhe um pouco mais fundo e você notará que o momento não é aleatório. Ela não menciona casualmente essas mudanças para qualquer um. Ela garante que chegue até você através de amigos em comum, através de uma postagem compartilhada, através de um momento de conversa fiada que, de alguma forma, se transforma em um resumo silencioso de sua evolução. Por quê? Porque, quer ela admita ou não, uma parte dela ainda quer ser vista por você. Mas é aqui que o princípio estoico vira o jogo. Você não se comove mais com esforços superficiais. Não porque você não se importa, mas porque você mudou sua energia para dentro. Você não é mais o homem que espera para ser escolhido. Você é o homem que escolheu a si mesmo. E, ironicamente, é isso que a atrai de volta. Quando você parou de correr atrás, quando parou de torná-la o centro de seu foco, algo mudou. Você se tornou misterioso novamente, inalcançável. Ela começa a se perguntar o que mudou, o que você está pensando, em quem você se tornou. E essa curiosidade muitas vezes aparece em suas tentativas sutis de reaparecer em sua mente. Ela pode postar uma foto com uma legenda vaga, pode usar algo que sabe que você costumava amar, pode falar sobre como mudou, esperando que você responda, esperando que você note. Mas aqui está a sua força. Você não é o homem que precisa ser impressionado. Você é o homem que já conhece sua direção. O desapego, neste caso, não é um jogo, é clareza. E a clareza é poderosa. É a confiança silenciosa que não busca mais aprovação. E, ironicamente, é quando a aprovação começa a te procurar.
Então, se as ações dela parecem mais altas ultimamente, se a presença dela começa a se tecer de volta em sua direção, saiba disso. Ela não dirá que sente sua falta, mas seus esforços estão dizendo isso em alto e bom som. Número 8. Vazamentos emocionais disfarçados. Ela diz que tem pensado muito ultimamente, que anda meio estranha, mas nunca diz por quê. Isso não são apenas atualizações, são sinais silenciosos. Uma leve pressão contra a porta para ver se ela ainda abrirá. Ela não vai admitir que sente sua falta, não abertamente. Isso a faria se sentir exposta, vulnerável. Então, em vez disso, ela deixa suas emoções vazarem de lado, em confissões vagas, contatos repentinos ou menções sem entusiasmo sobre confusão. Não é acidental, é camuflagem emocional. E se você não estiver centrado, será tentado a decodificar cada palavra, cada pausa, pensando que há alguma mensagem oculta apenas esperando para ser desvendada. Mas um homem fundamentado na disciplina estoica não é puxado para esse cabo de guerra emocional. Ele entende que nem todo sinal exige uma resposta. Ele observa, mas de um lugar de calma, não de necessidade. Há uma diferença entre estar presente e se estender demais, e ele sabe exatamente onde está essa fronteira. É por isso que ela o respeita. Quando você reage a cada mudança emocional que ela faz, você se torna fácil de ler e mais fácil de conduzir. Mas quando você permanece firme, quando reconhece os sentimentos dela sem ser arrastado por eles, você muda a dinâmica. Você cria presença através da contenção, não da performance. E essa força silenciosa fala mais alto do que qualquer perseguição emocional jamais poderia. Por exemplo, imagine que ela te manda uma mensagem do nada. Não sei, ultimamente tudo parece meio estranho. Ela não está realmente pedindo conselhos. Ela está observando como você vai responder. Você vai pular, perguntando o que há de errado. Vai derramar sua energia para consertar algo que você não quebrou? Ou vai responder como um homem que sabe que seu valor não é medido pela rapidez com que reage? Uma resposta simples e centrada como: isso acontece às vezes. Espero que você esteja tirando um tempo para resolver isso. Faz mais do que você pensa. Sinaliza que você é empático, mas não envolvido. Os estoicos nos ensinam que a clareza é liberdade, e nos relacionamentos, a clareza começa sabendo o que é seu para carregar e o que não é. Ela pode estar lutando com a distância, com o arrependimento, com a curiosidade sobre como você parece bem sem ela. Mas nada disso é sua responsabilidade resolver. Seu papel é permanecer firme em sua própria paz, não desmoronar na incerteza de outra pessoa. E, ironicamente, é essa firmeza que muitas vezes traz a verdade à tona. Quando uma mulher vê que não pode te tirar do centro apenas vazando emoção, ela começa a perceber o que realmente está perdendo. Um homem que não precisa mais de reafirmação para saber seu valor. Número 9. Ela está por perto, mas não te procura. Você ouve de amigos em comum. Ela aparece onde você poderia estar. Você é marcado em coisas das quais nem faz parte. Coincidência? Talvez, mas não vamos nos enganar. Proximidade, quando é consistente, é muitas vezes deliberada. Ela não está te mandando mensagens diretamente, não está pegando o telefone, mas de repente você nota o nome dela de novo. Ela está em lugares que você frequenta. Ela curte uma postagem antiga, ela comenta no story de seu amigo. Não é ousado, é calculado. É a maneira dela de entrar em seu mundo sem correr o risco emocional de ser direta. É a versão emocional de ficar perto, mas nunca falar. E sabe de uma coisa? É isso que acontece quando o orgulho luta com a saudade. Ela não quer admitir que ainda sente algo, porque isso significaria vulnerabilidade, significaria baixar a guarda. Então, em vez disso, ela deixa sua presença falar, esperando que diga o suficiente sem que ela precise. Talvez ela esteja tentando te lembrar que existe.
Talvez ela esteja se perguntando se você fará o trabalho pesado. Mas, de qualquer forma, suas ações falam uma verdade que ela ainda não está pronta para dizer em voz alta. É aqui que sua estrutura estoica é tudo. Porque um homem que conhece seu valor não se distrai com sinais que vêm sem clareza. Ele não se apressa para decodificar mensagens mistas. Ele não ajusta seu curso por alguém que não está caminhando em sua direção com olhos abertos e passos firmes. Marco Aurélio escreveu uma vez: se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Em outras palavras, não haja só porque ela está por perto. Não responda só porque ela está visível. Espere pela verdade, não por táticas. Você não está aqui para perseguir sombras ou adivinhar intenções. Você está aqui para viver deliberadamente, para se liderar com força, direção e paz. Então, se ela não está aparecendo com clareza, deixe-a ficar à margem do seu mundo. Você não precisa puxá-la para dentro. Você só precisa continuar caminhando. E agora eu quero que você realmente pense sobre isso. O que significa quando alguém paira por perto, mas não fala? Quando deixa rastros, mas evita a verdade? Estes não são apenas gestos casuais, são sinais emocionais mascarados pelo ego. Então pergunte a si mesmo: você está respondendo à presença dela ou reagindo ao seu próprio anseio? Este é o momento em que muitos homens trocam direção por distração, mas não você. Se a presença dela traz confusão em vez de clareza, que essa seja a resposta. Um homem centrado não persegue o ruído, ele honra a paz. Reflita sobre o que isso significa para a sua jornada e, se esta parte te tocou, deixe um comentário abaixo. O que mais se destacou? O que você diria a um amigo passando pela mesma coisa? Adoraria ouvir sua perspectiva. Número 10. Ela não supera, apenas finge que sim. Ela pode postar fotos felizes, exibir novas conexões, agir como se você nunca tivesse importado. Mas os olhos que observam, as visualizações tarde da noite, a atenção não dita, todos eles revelam a verdade. Ela não te substituiu. Ela está tentando esquecer o que ainda sente. E o homem estoico não reage à performance. Ele respeita seu próprio crescimento o suficiente para continuar seguindo em frente, independentemente do que ela tente projetar. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Seguir em frente nem sempre significa curar. Também pode significar se esconder. E uma mulher que não superou de verdade muitas vezes se torna mais barulhenta em seu esforço para convencer o mundo, e mais importante, a si mesma, de que já o fez. Você verá isso no timing. Logo depois que você desaparece da órbita dela, ela começa a apostar mais, a sorrir mais, a marcar novas pessoas. Parece que ela está bem, mas no fundo é uma reação, não uma resolução. Se ela realmente não sentisse nada, não precisaria atuar. Não estaria tentando provar sua alegria para uma audiência que inclui você. Essa onda repentina de felicidade curada é apenas uma cortina de fumaça. Porque ninguém precisa forçar o que é real. E ninguém verdadeiramente em paz passa seus dias transmitindo o quão imperturbável está. Agora, é aqui que sua disciplina importa. O homem estoico observa, mas não vacila. Ele vê a máscara, mas não persegue a verdade por trás dela. Ele não comenta, não compete e, definitivamente, não tenta vencer algum jogo invisível. Em vez disso, ele mantém sua posição como uma montanha, imóvel, mas ciente. Você não recupera seu poder tentando igualar a energia dela. Você mantém seu poder não reagindo a ela de forma alguma. Isso é maturidade emocional. Isso é presença e, ironicamente, é essa mesma presença que muitas vezes a leva à reflexão. Porque sua ausência não é apenas física, é energética. Ela a sente. Ela pode não entrar em contato, pode não confessar, mas suas ações continuarão ecoando a mesma mensagem que ela é orgulhosa demais para dizer. Ela sente falta do homem que não precisava fazer um show.
E quanto mais você escolhe a clareza em vez do caos, o crescimento em vez da validação, mais a performance dela começa a desmoronar sob seu próprio peso. Não a interrompa, não a suavize, deixe-a lidar com o que escolheu. É aí que sua força se torna inegável. Então, aqui está o que descobrimos hoje. Quando ela sente sua falta, mas o orgulho está no caminho, isso não aparece de maneiras óbvias. Vaza através de suas ações, suas reaparições sutis, seus ecos emocionais. Os momentos em que o silêncio dela começa a falar mais alto do que suas palavras jamais poderiam. Mas como um homem estoico, você não persegue esses sinais. Você não é puxado para um ciclo de decodificação de cada olhar, cada mensagem, cada postagem. Você permanece centrado. Você observa sem reagir. Você cresce sem precisar ser visto. Porque a verdadeira lição não é sobre o que ela está fazendo, é sobre como você escolhe passar por isso. A curiosidade dela, a nostalgia dela, a atenção repentina dela, todos são sinais de que sua ausência está sendo sentida. Mas essa não é sua deixa para ceder. É seu lembrete de que seu valor cresce na quietude, que sua força reside em não precisar provar, explicar ou retornar só porque o passado bateu a porta. E é isso que espero que você leve deste vídeo. Clareza. O tipo de clareza que te permite ver o que é real, responder com propósito e nunca trair sua paz por uma emoção temporária. Se esta mensagem ressoou com você, me diga nos comentários. Você notou esses sinais sutis? Sentiu a presença dela mesmo no silêncio? Se você encontrou valor aqui, certifique-se de curtir o vídeo. Isso ajuda mais homens a descobrirem a clareza de que precisam. E não se esqueça de assistir aos vídeos recomendados na tela para continuar construindo sua força interior e disciplina emocional. Até a próxima vez, permaneça centrado, permaneça sólido e proteja sua paz.